Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudo da Igreja do Nazareno Comunidade Leste e também Monte Aprazível. É um prazer, mais um dia, mais um domingo, mais uma manhã, começando a semana, estar aqui com você, podendo falar acerca da palavra, acerca daquilo que o Senhor deixou para nós, conhecendo mais acerca da palavra de Deus, e nós vamos fazer isso mais uma vez hoje. Eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar. Pai, Senhor, obrigado por mais um dia. Nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santo nome, pelo privilégio e oportunidade, Senhor Pai, que o Senhor nos deu de acordarmos esta manhã, de vivermos mais uma semana que estamos iniciando hoje, domingo, Senhor. Para a tua honra, para a tua glória, Senhor Pai, nós queremos nessa manhã, Senhor Pai, falar para as pessoas, eu quero falar às pessoas, aqueles que me ouvem, Senhor Pai, acerca da tua palavra, acerca do teu evangelho, acerca daquilo que o Senhor deixou para nós. A tua palavra diz que o teu povo, ele perece, Senhor, porque falta-lhes o conhecimento. A maioria das pessoas, ou uma boa parte das pessoas, não busca o conhecimento, mas nós, que somos os teus filhos, estamos aqui mais uma vez diante desse celular, diante dessa televisão, desse computador, na nossa casa, no nosso trabalho, no carro, alguns nos assistem do carro, buscando o conhecimento do Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa a minha vida para falar com os teus filhos, nos dê o conhecimento, nos dê a sabedoria que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Hoje nós vamos continuar o nosso panorama bíblico. Se você caiu aqui nesse vídeo por acaso, estava passando no YouTube aí, esse vídeo faz parte de uma escola bíblica, né, onde nós vamos aqui durante 35 minutos falar acerca da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, né, fazendo parte do panorama bíblico que nós começamos o ano passado. Fizemos ano passado o Antigo Testamento todo, né, de Gênesis a Malaquias, e começamos no começo desse ano falando do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos, né, e agora nós vamos falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Bom, tá preparado? Vamos lá, pegue seu papel, sua caneta e faça sua anotação aí se você pode. Bom, o livro de Atos dos Apóstolos, como o próprio nome já sugere, o nome já diz, ele vai relatar os atos dos apóstolos, ele vai relatar o crescimento da igreja, os primeiros anos da igreja primitiva, logo após a crucificação, o tempo de Jesus aqui na terra, né, como homem, a crucificação, a ascensão de Jesus, e aí depois logo já começa o ato dos apóstolos, né? O que cada apóstolo fez, como foi o crescimento da igreja, a perseguição, enfim, é isso que o livro de Atos vai relatar, como o próprio nome diz. Bom, o livro de Atos foi escrito por Lucas. Lembra Lucas, o evangelista Lucas, o médico amado, né? Nós já falamos, aquele que não era judeu, aquele que era gentil, né? Que não fazia parte do povo judeu. Então foi escrito por Lucas. Isso é bem evidente aqui no capítulo 1, né? Bem claro que a mesma pessoa que escreveu o Evangelho de Lucas, a mesma pessoa que escreve aqui Atos, ele diz assim, ó, capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Lembra que nós já falamos de Teófilo, né? Se você assistiu o Evangelho lá de Lucas, algumas aulas para trás, você vai ver que nós falamos quem é Teófilo. Né? Nós demos aqui três sugestões que pode ser Teófilo. Teófilo pode ser sim uma pessoa, alguém para quem Lucas escreve. Teófilo pode ser um pequeno grupo de pessoas, um grupo exclusivo de pessoas. Ou também Teófilo pode ser o leitor, né? Eu e você, aqueles que hoje estão lendo, porque Teófilo significa amigo de Deus, né? Teo, Deus, e Filos, amigo. Então, Teófilo, amigo de Deus. Então, lembrando aí que alguns estudiosos dizem que pode ser uma pessoa, outros dizem que pode ser um grupo pequeno e outros dizem que pode ser todos nós que lemos, o leitor. Isso importa muito pouco para quem ele escreveu,
porque nós sabemos que se está na palavra de Deus é para mim e é para você. Bom, no versículo 2 ele diz assim, ó, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, sendo visto por ele pelo período de 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. Então ele começa o livro se apresentando, né? Olha, eu escrevi o primeiro livro, onde Jesus começou a fazer, e não só a fazer, mas a ensinar, e agora ele está escrevendo o segundo livro, a segunda parte, né? Que seria o Ato dos Apóstolos, tá? E depois no versículo 3, ele diz aí que Jesus, após a sua crucificação e ressurreição, ele passou 40 dias aqui na terra, continuou seus ensinamentos, deu algumas direções para os discípulos, para os apóstolos, e depois ele teve a sua ascensão no céu, né? Foi assunto aos céus, tá bom? Então começa dizendo assim, é importante aí você entendermos aqui, deixar bem claro, que lembra que eu falei que no Evangelho de Lucas ele não viveu, né, com Jesus ali, ele não teve contato com Jesus, ele escreveu através de uma investigação. Além de médico, Lucas era um historiador, então ele investigou, pesquisou a história de Jesus e escreveu. Porém, aqui no livro de Atos, ele não era mais alguém que estava fora da história, que escreveu apenas por uma investigação. Aqui no livro de Atos, ele era uma testemunha ocular dos ocorridos. Ele estava em boa parte dos acontecimentos. Quer ver uma prova disso? Olha só o capítulo 16 e o versículo 10 de Atos. Vamos lá. Nós estamos apenas na apresentação do livro ainda. Capítulo 16, versículo 10 diz assim, ó. Logo depois desta viagem, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então observa que ele começa, olha, logo depois dessa viagem, logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia. Ou seja, nós procuramos, eu faço parte desse grupo. Olha o versículo 16. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Observa que agora ele está escrevendo, fazendo parte, né, do grupo. Ele se insere nesse grupo e ele diz, nós procuramos. Então ele também diz aí na primeira pessoa, né, fazendo parte dele. Beleza? Fazendo parte desse grupo. Bom, para quem ele escreveu, nós já falamos que foi Teófilo, que pode ser um homem, um grupo ou todos os leitores. O conteúdo do livro é o conteúdo que vai relatar aí o crescimento da igreja, relata como foi os primeiros anos após a crucificação de Jesus. E nós vamos começar agora, de fato, no conteúdo, começando lá no capítulo 1. Nós vamos fazer com calma, tá bom? Apesar de ser bem extenso esse livro, bastante conteúdo, nós vamos fazer com calma. Se for necessário, nós vamos fazer em 2 aulas, tá? Se der, nós vamos fazer apenas em uma aula, que eu preparei para que fosse em uma aula. Mas se não der tempo, por conta do extenso conteúdo, é um livro que eu julgo ser de muita importância para nós hoje, para o Evangelho, a nível de conhecimento. Então, se for necessário, nós faremos em 2 aulas. Se não for necessário, nem que eu estender um pouquinho mais, aí 35, no máximo 40 minutos, mas nós finalizamos, beleza? Bom, vamos lá. Capítulo 1 vai falar sobre a ascensão de Jesus, né? No versículo 9 diz assim, ó. Depois que lhe disse isso, vendo eles, foi elevado às alturas, em uma nuvem o recebeu, e uma nuvem o recebeu encobrindo os seus olhos. Bom, olha só, Jesus ele dá algumas últimas direções aos seus discípulos, né? No versículo 8 ele diz assim, ó, no entanto, receberei poder a descer sobre vós, Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria
e até os confins da terra, né? Então, e ele também diz um pouquinho antes, no versículo 4, olha, vocês não saiam, não se ausentem de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual ouviste, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então Jesus, antes de subir ao céu, ele dá uma direção aos seus discípulos. Ele diz, ó, não saiam daqui, não saiam de Jerusalém, antes que do céu vocês sejam revestidos de poder. Antes que do céu vocês sejam revestidos do Espírito Santo. E aí logo depois ele vai para o céu, né? Bom, nesse mesmo capítulo, no capítulo 1, vai falar sobre a escolha de um substituto para Judas. Lembra que eram 12 discípulos, nós falamos no Evangelho, né? E aí um dos discípulos, que é Judas, traz Jesus, né? Vai lá e se mata, se enforca. E aqui acontece a substituição desse discípulo, né? Desse apóstolo de Jesus. Versículo 15 diz assim, naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão reunida era quase 120 pessoas, disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura e que o Espírito Santo disse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Ele foi contado conosco e participou desse ministério. Olha, este adquiriu um campo com a recompensa, ele vai falar sobre a morte de Jesus, e aí então há-se a necessidade de escolher um substituto. No versículo 23 diz assim, ó, indicaram 2, José chamado Barsabas, que tinha por sobrenome Justo, e também Matias, né? E aí eles fizeram lá algumas regras, lançaram-lhe sorte, e a sorte caiu sobre Matias, e por unanimidade foi contado com os 12 apóstolos. Então aqui no capítulo 1 está falando sobre a ascensão de Jesus e também sobre a substituição de Judas por Matias, que foi um apóstolo que foi escolhido aí. Você sabia disso? Comenta aí, deixa nos comentários. Você sabia que Judas foi substituído? Porque algumas pessoas, eu acredito que não sabia, que depois teve um 13º apóstolo, vamos se dizer assim, né, que foi o que substituiu Judas. Beleza? Bom, no capítulo 2 acontece aquele texto que a maioria de vocês conhece, que é a descida do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. O povo estava reunido. Nós lemos no capítulo 1, lembra que a igreja nessa época tinha mais ou menos 120 pessoas, porque Jesus, o tempo que ele passou, ele foi pregando, ele foi anunciando. Algumas pessoas, por medo, né, quando Jesus foi crucificado, por medo, deixaram o ministério de Jesus, né, pararam de seguir, mas algumas pessoas continuaram, aqueles que tinham sido convertidos, né, as mulheres que seguiam Jesus, os apóstolos e várias outras pessoas. Aqui a palavra diz que eram cerca de 120 pessoas que começaram a igreja de Jesus, né, que começaram o evangelho aí, pregaram o evangelho, nós vamos falar um pouco mais disso, mas só para deixar claro para você, era 120 pessoas. No capítulo 2, então, aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre eles. Então, aquelas pessoas, a igreja local ali, 120 pessoas aproximadamente, estavam reunidos no mesmo lugar. E aí a promessa que Jesus já tinha dito, a promessa que Joel também já tinha falado, que derramaria o Espírito sobre toda a carne, acontece, né? O Espírito Santo ali desce. É muito importante eu te dizer algo aqui, até por curiosidade, por conhecimento. Algumas pessoas falam, mas como se deu isso? Como era isso? A palavra aqui é muito clara, tá? Depois você pode ler o capítulo 2 na sua casa. Vai dizer que aquelas pessoas falavam em línguas, e como tinha várias nações ali, tinha várias pessoas reunidas, porque o dia de Pentecoste era um dia de bastante importância para o povo judeu. Então, além dos 120 que era da igreja, né? Eu falei 120, mas eram os 120 que eram convertidos. E estavam a multidão, porque a cidade recebia pessoas de todos os lugares.
porque o dia de Pentecoste era um dia de festa, as pessoas vinham de fora. Então aquelas pessoas começaram a falar em línguas, e aí aquele povo que era de outra nação, que falava outra língua, começou a entender na sua própria língua. Quer ver só? Vamos lá, olha só. Deixa eu achar aqui onde fala isso. Ó, versículo 6. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouviam falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam-se, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como é que os ouvimos cada um na nossa própria língua? Partos, medos e elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e regiões da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então eles começaram a falar em línguas e cada um começou a ouvir, como se tivesse, imagina que tivesse aqui, para ser mais claro para você, num local, americanos falando inglês, pessoas falando em espanhol, outras pessoas falando em árabe, e você ouvisse como se todos estivessem falando a sua língua em português. Então foi isso que aconteceu e eles ficaram maravilhados vendo aquilo. Bom, depois disso, depois desse acontecido, o Pedro dá o discurso, né? Ele se põe em pé e ele faz defesa daquilo, porque algumas pessoas ficaram maravilhadas, mas outras pessoas imaginam que aquele povo estava embriagado. O que é esse povo aí falando nesse monte de língua, né? Versículo 13 vai dizer: outros, porém, zombando, diziam-se estar embriagados. Aí Pedro se coloca de pé e faz a defesa e fala: olha, o que está acontecendo aqui é aquilo que foi profetizado lá pelo profeta Joel, que diz: nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão e os vossos velhos sonharão. E aí Pedro faz um discurso, fala do evangelho, fala de Jesus, e 3.000 pessoas se convertem num único discurso. Olha só. E a igreja, então, os convertidos passam de 120 para 3.000 pessoas, aproximadamente 3.000 pessoas. E aí começou-se a crescer o evangelho naquela região. Isso é lindo demais, ver o crescimento da igreja, né? Bom, no capítulo 3 vai acontecer um texto também bem legal, bem interessante, que é a cura de um coxo, né? E o discurso de Pedro também no templo. Pedro e João vão num templo para poder orar. É muito importante isso, porque os discípulos, né, os apóstolos, a igreja naquela época, eles eram muito fiéis na palavra, na pregação da palavra de Deus, mas também eles eram homens de oração, né? Então, eu chego à conclusão, né, nesse livro aqui, que a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, não a igreja que nós vemos algumas por aí, mas a igreja do Senhor, ela cresce por conta de duas coisas. Primeiro é a pregação da palavra e segunda é a oração. Se você ler o capítulo 3, versículo 1, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, ou seja, eles estavam indo lá para orar. Eles não só estudavam a palavra, não só pregavam a palavra de casa em casa, de tempos em tempos, né? De forma contínua ali, de lugares em lugares, mas eles também perseveravam na oração, na pregação e na oração. Então, no capítulo 3, Pedro e João está indo no templo, está entrando no templo, e numa das portas do templo, chamada Formosa, tinha um paralítico, a qual algumas pessoas levavam todos os dias ali. Querido, fique tranquilo, nós já passamos alguns minutos aqui, cerca de 20 minutos de aula, mas nós vamos fazer 2 aulas, tá? Já cheguei à conclusão aqui que nós vamos usar 2 aulas para falar sobre esse livro, porque tem bastante conteúdo. Então você vai poder ver com calma, tá? Fique tranquilo, não fique apressado aí para terminar o livro, que nós vamos fazer 2 aulas.
Bom, então aqui Pedro e João vai lá para o templo, aquele paralítico coxo está ali parado na porta chamada Formosa, e aquele paralítico pede uma esmola para ele, porque era costume fazer isso, né? Para quem não tinha renda, para quem era paralítico, para quem era cego. E aí então ele olha, né? Pedro olhando para ele e fala: olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aquele homem pega a sua cama e levanta, dá um pulo, e acontece esse milagre através da vida de Pedro e de João ali, já pregando e demonstrando o poder, porque eles não só pregavam, viu, queridos? Eles demonstravam o poder de Deus. Nós vamos ler aqui no livro de Atos todos, né? E também depois nas cartas, que o evangelho, o poder de Deus, ele é demonstrado, né? Não só pregado. Paulo, inclusive, chega a falar isso. Ele fala: olha, a minha pregação não consiste em palavras de sabedoria, mas na demonstração do poder de Deus. É isso que eu e você precisamos, é isso que eu tenho pedido ao Senhor. Senhor, não me dê apenas conhecimento, não me dê apenas a letra, mas que eu possa viver e demonstrar o seu poder, né? Que nós possamos aí demonstrar o poder de Deus através da nossa vida, nas nossas atitudes, tá bom? Bom, capítulo 4 vai falar sobre Pedro e João no Sinédrio, né? Então, como eles curaram aquele coxo, aquele paralítico. O Sinédrio, que era a alta corte da época, né? Chamaram eles lá para prestar contas. O que está acontecendo? O que vocês fizeram lá no templo? O que vocês estão pregando? O que vocês estão anunciando aí? Vocês estão fazendo milagre? E aí, então, chamaram eles para poder entender o que estava acontecendo. Olha só, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, perturbaram-se muito de que ensinasse o povo e anunciavam Jesus, a ressurreição dentre os mortos. Agarrando-nos, trancaram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Muito, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou ao número desses a quase 5.000. Olha só como a igreja estava crescendo, querido. Lembra que era 120? Depois, no discurso de Pedro, passou a ser 3.000. Depois ele dá um novo discurso, prega de novo na rua, na multidão. Cerca de 5.000 pessoas se convertem, né? A igreja passa a ser 5.000 pessoas, o evangelho está crescendo. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém suas autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Então eles começaram a interrogar: o que está acontecendo? O que vocês estão fazendo? E Pedro, olha só, colocando-se Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, olha que lindo isso, cheio do Espírito Santo, lhe disse com toda a autoridade, disse-lhe: autoridade do povo, e vós, líderes religiosos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome deste é que está curado este homem diante de vós. Olha só, o Pedrão, que lá no Evangelho, né, é citado como alguém que negou Jesus para servos. Porque quando ele estava lá, né, dentro do pátio onde Jesus estava sendo acusado, a serva, né, chegou lá e falou: você não é um deles? Ele falou: não, não sou um deles não. 3 vezes ele nega Jesus, lembra disso? Agora, cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem e enche a vida dele, ele cheio de autoridade, ousadia, ele vai e fala: olha, perante não mais a servos, mas perante aos líderes do Sinédrio, ele diz: olha, nós curamos em nome de Jesus, aqueles que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou entre os mortos. É no nome dele que nós curamos. Olha a diferença de Pedro quando o Espírito Santo invade a vida dele. Se lá no Evangelho, né, ele nega Jesus por muito pouco, para criados, agora aqui, cheio do Espírito Santo e cheio de autoridade, ele não nega e ele fala: ó, não, nós curamos em nome de Jesus perante as autoridades.
Inclusive, a palavra chega a citar, olha só, versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens comuns e sem instrução, se maravilharam e admitiam que eles haviam estado com Jesus. Olha só como eles ficaram admirados, porque eles ficaram sabendo que eram homens simples, eram pescadores. E agora, esses homens que eram pescadores, homens simples, estão falando com tanta autoridade, com tanta intrepidez, com tanta ousadia, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Olha que lindo. Isso aqui mostra para mim e para você como nós necessitamos da presença do Espírito Santo para fazer a obra dele. Eu e você não conseguimos fazer muito por nós. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Amém? Bom, vamos lá, vamos continuar. Capítulo 5. Capítulo 5 vai narrar uma história sobre Ananias e Safira, né? Naquela época, algumas pessoas, inclusive aqui vai citar aqui José, chamado de Barnabé, ele vende uma de suas propriedades e traz aos pés dos apóstolos, ou seja, ele dá à disposição aquele dinheiro aos apóstolos para o crescimento da igreja. Porque a igreja sempre precisou de recursos, né, queridos? A gente fala isso, Deus não precisa de dinheiro, mas a igreja precisa. Né? O evangelho os missionários para fazer viagem precisa de dinheiro, tudo custa, né? E nessa época não era diferente, a igreja primitiva precisava de dinheiro para se manter de pé, para continuar pregando, para continuar agindo, para continuar levando o evangelho. Então algumas pessoas, no caso aqui a Bíblia cita Barnabé, ele vende uma de suas propriedades e traz aos pés dos apóstolos. Para que aquilo fosse usado para o crescimento do evangelho. Aí um casal, duas pessoas, né? Um casal, Ananias e Safira, decide fazer isso, talvez porque eles tinham visto que Barnabé foi honrado por isso, né? Ele não buscou isso, Barnabé realmente queria fazer algo, fez algo de coração, mas talvez isso tenha dado para ele alguma honra, alguma glória. As pessoas devem ter visto. E aí Ananias e Safira quer fazer o mesmo. Então nós vamos vender nossa propriedade e vamos colocar aos pés também dos apóstolos aí para vocês decidirem o que vai fazer. Porém, eles entram num acordo e eles omitem o valor da venda. Eles vendem por um valor X, guardam um pouco para eles, e aí ele chega aqui para Pedro e vai falar, olha, nós vendemos nossa propriedade, portanto, nós vamos dar esse dinheiro. Na verdade, primeiro chega Ananias, depois que vai chegar a Safira. Aí ele fala, olha, nós vendemos a nossa propriedade por tanto, e nós queremos dar aqui para vocês também, para o evangelho, tá? Para o crescimento. E aí Pedro olha e sabe que aquilo é mentira, porque o Espírito Santo revela para ele, e ele diz, olha, porque você mentiu para o Espírito, você então vai morrer, e acontece que ele morre. Olha o versículo 3, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Guardando a não ficava para ti e vendida não estava sob o teu poder. Ele estava dizendo, olha, você não precisava ter feito isso, você não precisava nem ter vendido. Ninguém pediu para você vender a tua propriedade e dar, mas uma vez que você fez isso, você precisa fazer da forma certa. Né? Olha aqui a importância de fazer a coisa certa, da maneira certa. Né? Então, olha, você precisa fazer da forma certa. E aí então, por que planejais isso em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. Bom, passa cerca de 3 horas, a esposa dele chega e Pedro vai e pergunta, olha, você vendeu a propriedade por tanto? E ela diz, sim, eu vendi por tanto. Ele fala, olha, porque você mentiu, você e seu marido, então você vai ter o mesmo fim dele. E ela também morre. Você fala, pastor, mas que história estranha. O homem foi lá, vendeu sua propriedade, deu, e mesmo assim ele morreu. Querido, ele morreu por conta do desvio de conduta do coração dele. Ele não estava dando por amor, ele estava dando porque ele queria ser glorificado, ele estava dando porque ele queria reconhecimento, ele guardou uma parte e ainda mentiu, né? Então, na verdade, ele não precisava nem ter vendido, ele não precisava nem ter ofertado, ninguém estava pedindo coisa para ele. Pedro não tinha feito apelo que você ouve em algumas igrejas por aí, olha, vem cá,
Não existia isso aqui, era o evangelho genuíno. Mas uma vez que ele quis fazer, então ele precisava ter feito da maneira certa, não mentir ao Espírito. Tá bom? Então aqui no capítulo 5 é isso. Nós vamos seguir mais um pouquinho para a gente parar já, tá? Bom, no capítulo 6 é a instituição dos diáconos, né? Eles decidem, como a igreja já tinha crescido e o crescimento da igreja traz um problema maior. Queridos, a igreja sempre vai ter problema, tá? Onde tem pessoas envolvidas, onde tem uma multidão de pessoas, sempre vai ter problema, sempre vai ter. Então a pessoa que acha que a igreja vai crescer, os problemas vão acabar, você está enganado. Quanto mais a igreja cresce, mais crescem os problemas. Né? Então a igreja tinha lá 100 membros, agora tem 400, tem 4 vezes o problema que você tinha. Porque sempre vai ter problema, né? Problemas para resolver, conflitos para resolver, pessoas para servir. A palavra diz que eles atendiam algumas viúvas com cesta básica, com alimentação. No versículo 6 diz assim: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária de alimentos. Então, eles começaram a reclamar: olha, tem mulher que está ficando sem alimento, porque a igreja começou a crescer, era poucos discípulos para atender tudo aquilo de gente. E aí, o que eles decidiram? Olha, então nós vamos fazer um concílio aqui, uma reunião, e nós vamos escolher alguns diáconos. Por quê? Porque nós vamos nos concentrar, nós, os pastores, os líderes, vamos nos concentrar no ministério da pregação e da oração. E vamos deixar o trabalhar com algumas pessoas responsáveis por isso. Então eles fizeram ali, começaram a escolher alguns discípulos para cuidar do servir à mesa, para cuidar do servir aquelas pessoas. E é isso que a igreja precisa fazer hoje. Não dá para um pastor ou 2, 3 pastores fazer tudo. Por isso que, inclusive, na nossa comunidade é assim, tem vários líderes. Eu já cheguei a ouvir de algumas pessoas: nossa, por que nessa comunidade tem tantos pastores, né? Porque tem um pastor titular e vários pastores auxiliares. Nossa, nessa comunidade tem tantos pastores. Primeiro, porque foram chamados por Deus. E segundo, porque esses pastores, esses obreiros, né, líderes, são cooperadores no templo, cada um na igreja, né? Cada um tem sua função. Isso é bíblico, né? Isso está lá desde a época de Moisés, né? Quando o seu sogro faz aquele princípio lá, o princípio de Jetro, que você conhece, que ele fala: olha, é o seguinte, vamos distribuir a tarefa. E aí os pastores, né? No caso aqui, versículo 4 diz: nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Nós não vamos ficar perdendo tempo em fazer coisa que dá para outras pessoas fazer. Nós vamos cuidar do ministério da palavra e da oração. Tá? Esse é o crescimento correto da igreja. Bom, capítulo 7 vai falar sobre a prisão e o discurso de Pedro. Eu vou falar mais uns 2, 3 capítulos e nós vamos parar. Discurso de Pedro não, perdão. Discurso de Estevão. Estevão foi escolhido no capítulo 6 como um dos diáconos, né? E aqui no capítulo 7 ele é preso por conta de uma situação e ele faz um discurso e ele é apedrejado e morre, né? Ele está ali pregando, o evangelho está crescendo. Aqui começa a perseguição, capítulo 7 começa a perseguição da igreja, que até então a igreja aqui não tinha tanta perseguição. Aqui começa mesmo a perseguição. As autoridades começam a perseguir a igreja de forma dura, a começar aqui por Estevão, que morre apedrejado, tá? E no capítulo 7 vai falar sobre isso. No capítulo 8 vai falar que eles foram pregar o evangelho em Samaria. Então, do capítulo 2 até o capítulo 7, o evangelho é pregado em Jerusalém. Lembra da ordem que Jesus deu antes de subir ao céu, no capítulo 1? Olha, vocês vão pregar o evangelho em Jerusalém, na Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra, né? E aí então, do capítulo 2 ao capítulo 7, o evangelho é pregado em Jerusalém. A partir do versículo 8, o evangelho é pregado a Samaria, né? Do versículo 8 ao capítulo 8 ao capítulo 12, o evangelho começa a ser pregado, né? O evangelho se espalha lá, não mais agora só em Jerusalém, mas começa a se espalhar. Lembra quem era o samaritano, querido? Samaritanos era aquele povo que era rival dos judeus. Por quê? Porque o judeu, como era uma raça escolhida,
eles não aceitavam a miscigenação, a mistura. Eles não aceitavam que um judeu casasse com uma pessoa que não fosse do grupo da raça judeu, que não fosse judeu, não era nem da religião, tá? Era da raça mesmo, eles não queriam isso. E aí alguns judeus acabou casando-se com outras pessoas, com outras nações. E aí se formou o grupo que se chama os samaritanos, que era uma mistura, uma miscigenação de raça, judeu com outro povo. E aí então o judeu puro sangue, né, o judeu de raça mesmo, puro sangue que é uma expressão que eu estou usando, o judeu mesmo começou a excluir esse povo. Não, ó, você se misturou, né? Era um povo híbrido, aí misturado. Então era os samaritanos. Então um homem, né, Filipe e outras pessoas vão lá e começam a pregar para os samaritanos. Aqui no capítulo 7 também acontece algo muito legal. Eu não posso passar esse capítulo sem deixar de falar. Eu vou falar ele e nós vamos encerrar, tá, querido? Filipe está indo no meio do deserto e ele vê ali uma carruagem transportando. Deixa eu ler com você. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce a Jerusalém, para Gaza, que está deserta. Ele se levantou e partiu. No caminho viu um etíope eunuco e importante funcionário de Candace, rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Enquanto voltava para sua casa, assentando-se no carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: aproxima-te e suba nesse carro. Correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que lê? E ele respondeu: como, porém, posso entender se alguém não me ensinar? E pediu a Filipe que subisse no carro e com ele se assentasse. Então, olha só, o etíope estava voltando para sua casa ali na carruagem. E Filipe ouve que ele está lendo o profeta Isaías e chega e pergunta: você está entendendo o que você está lendo? E ele falou: mas como que eu vou entender se alguém não me explicar? Olha aqui, nós vemos também a importância de se estudar a palavra de Deus para poder ensinar a palavra de Deus. E aí ele começa ali a pregar para ele, a falar sobre Jesus, né, que estava sendo profetizado por Isaías, porque ele está lendo o livro do profeta Isaías. E aí ele falava de quem que Isaías está falando. Olha, ele está falando de Jesus. E aí ele começa a falar de Jesus. Aquele homem se converte e é batizado ali, né? Talvez você já ouviu aquela frase que diz assim, quer ver? Olha, deixa eu achar aqui. Bom, indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: vê aqui a água, o que me impede de que eu seja batizado? Respondeu-lhe Filipe: tu podes, se crer de todo o coração. Disse ele: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e os batizou. Olha só, então, aqui o batismo do eunuco por Filipe. Queridos, eu vou precisar encerrar, porque nós já estamos com mais de 38 minutos de aula. Nós temos muito conteúdo, é um livro muito rico. Nós vamos fazer uma outra aula. Fique tranquilo que nós vamos finalizar na outra aula, apesar de ter bastante capítulo. Eu já fiz a introdução do livro, você já sabe para quem que o livro foi escrito, já sabe por quem foi escrito, já sabe quem é Lucas. Agora, na próxima aula, nós vamos começar do capítulo 9 em diante, que é a conversão do apóstolo Paulo. Depois nós vamos ver as suas prisões, enfim, vamos ver tudo aquilo que alguns de vocês conhecem, outros não. Nós vamos ver em alguns detalhes. Tá bom? Bom, espero que você tenha aprendido, então, alguma coisa sobre o livro de Atos. Na próxima aula nós continuamos. Você vai ver como é rico esse livro, é lindo ler, lindo ver o que os discípulos, os apóstolos, né, os homens de Deus fizeram, e nós vamos trazer algumas reflexões para a nossa vida, o que nós temos feito. Tá bom? Eu quero poder orar. Pai, obrigado por essa aula, obrigado por esse ensinamento, obrigado por esses homens, Senhor. Homens de Deus, homens que o Senhor escolheu, Senhor Pai. Muitos deles passaram por martírio, nós vamos falar isso na próxima aula. Muitos deles sofreram em seu corpo o peso do Evangelho, Senhor. E hoje nós podemos, graças a Deus, a Jesus e a esses homens, podemos falar, podemos aprender, podemos pregar o Evangelho que chegou até nós.
Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado por nos dar esse conteúdo. Obrigado por nos dar a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Se você pode, compartilhe essa aula, deixe o seu gostei aí, o seu comentário, para a gente ver que você está aprendendo. Isso nos motiva a continuar. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Um ótimo domingo.